Olá, boa noite. Boa noite. A crise na fronteira entre Brasil e Venezuela, moradores de Pacaraima exigem do governo mais controle da entrada de imigrantes no país. Hoje, o presidente Michel Temer anunciou uma missão médico-humanitária para atender os venezuelanos em Roraima. E veja também. A repercussão do debate Rede TV com candidatos ao governo do estado de São Paulo. Na Irlanda, o Papa Francisco encontra vítimas de abusos sexuais cometidos pelo clero e reconhece o fracasso do combate à pedofilia dentro da Igreja Católica. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. A Rede TV promoveu o maior debate multiplataforma do Brasil entre candidatos ao governo do estado de São Paulo. Com um formato diferenciado, os eleitores puderam conhecer melhor as propostas de cada partido. Veja na reportagem. Faltava pouco mais de uma hora para o debate quando os candidatos chegaram à Rede TV. A caminho do estúdio, receberam as últimas orientações dos assessores e se posicionaram no palco. O debate foi mediado pelos jornalistas Boris Casoy, Amanda Klein e Mariana Godoy. Boa noite. Começa agora o debate Rede TV, isto é, com os candidatos ao governo de São Paulo. Este é o maior debate multiplataforma do Brasil. Estão presentes aqui esta noite os 7 candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm direito de participar. Logo no início, todos os candidatos responderam a mesma pergunta: como pretendem combater as facções criminosas no Estado? A nossa proposta para realmente controlar as facções criminosas é recompor a Polícia Civil. Enfrentar o crime organizado com muita inteligência, com tecnologia e, acima de tudo, investindo no fortalecimento da investigação. Tecnologia, inovação, modernidade, inteligência, isso é essencial para todas as delegacias, para os comandos da polícia. Apostar e investir na inteligência, combater a lavagem de dinheiro, ter uma ação efetiva com a ampliação dos BAEPs, os batalhões especiais da Polícia Militar. A mudança da lei, nada de saidinha, nada de visitinha, nada de não cumprir pena. Como governador, serei um líder político e vou mudar a lei em Brasília. Inteligência é a melhor solução para enfrentar o tema do combate ao crime organizado no estado de São Paulo. A tecnologia será, sim, amplamente utilizada para a solução dos crimes e para as investigações. Em seguida, os candidatos responderam a perguntas pré-selecionadas da população. Existe algum projeto para despoluir as águas do Rio Tietê? O debate ainda contou com a participação do público através das redes sociais com a hashtag #DebateRedeTV, em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter no estado de São Paulo, além da transmissão em tempo real pelo Facebook, YouTube, portal da Rede TV e UOL. O maior debate multiplataforma do país, com alcance de eleitores na televisão e na internet. Quanto mais escura a cor, mais concentração de comentários no Facebook. 2 jornalistas da Rede TV e 2 da revista Isto É, parceira da emissora no debate, também fizeram perguntas aos candidatos. Como a senhora pretende atrair melhores quadros para o magistério paulista? Qual é o seu modelo para geração de emprego na economia criativa e em outros setores que estão se expandindo mundialmente? No palco, os candidatos ainda se confrontaram cara a cara. A segurança pública em São Paulo realmente é uma vergonha. Você que está em casa, você se sente mais seguro aqui ou você acha que se sente mais seguro no Rio de Janeiro, que é governado pelo MDB? Você pretende realmente continuar fechando escola, trazendo ração para as crianças e continuando batendo em professoras? A senhora gosta de radicalizar, eu gosto de administrar. É diferente. O seu partido radicaliza, o meu administra. É exatamente isso que eu quero fazer. No último bloco, cada candidato teve 1 minuto para fazer as considerações finais. E como governador, vamos fazer por São Paulo o que o Lula fez pelo Brasil. Ou seja, gerar, acima de tudo, empregos, oportunidade. É um desafio muito grande, me preparei a vida inteira para isso, tenho me esforçado muito para fazer coisas diferentes, modernas, coisas corretas. Nós vamos governar com negros, indígenas, LGBTs, pessoas com deficiências, com a juventude. Quero ser governador para gerar empregos em São Paulo, isso eu conheço.
trazer novas empresas, estimular a formação técnica. Quero ser o governador que traz a memória daqueles que querem uma vida melhor, que batalham todos os dias, que lutam por isso. Nós sim, vamos defender a família, nós vamos defender a mulher, vamos defender, sobretudo, um Estado mais moderno e mais dinâmico. Poder oferecer à população, sobretudo mais carente, melhor educação, melhor saúde, melhor habitação e transporte popular, e principalmente na área de segurança pública. Com pouco mais de 2 horas de duração, o debate fez com que os eleitores pudessem conhecer melhor cada candidato. Nós promovemos um espaço democrático, plural, isento, para que o telespectador e o público da Rede TV que nos acompanhou em diferentes plataformas, em diferentes telas, pudesse conhecer melhor a proposta de seus candidatos. E é esse o nosso objetivo enquanto concessão pública de televisão. E essa é a nossa missão. Criar um espaço plural, um espaço onde todos têm o mesmo direito de perguntar, o mesmo direito de responder. E eu acho que foi muito bom, um nível muito bom, e eu espero que você tenha conhecido um pouquinho melhor cada um dos candidatos e tenha mais conhecimento na hora de votar. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e bom voto. Boa noite. Boa noite. O debate da Rede TV foi manchete dos principais veículos de imprensa de todo o país. O jornal O Estado de São Paulo enumerou os principais destaques do debate. Segundo a publicação, desde o primeiro bloco, de forma indireta, o tucano João Dória e o petista Luiz Marinho trocaram farpas, cada qual acusando o partido alheio de conhecer o que é crime organizado. O Estadão citou ainda que Rodrigo Tavares, candidato pelo PRTB, travou durante uma fala e permaneceu alguns segundos em silêncio. Ao tentar retomar o raciocínio, acabou se confundindo. Tem sim muito a explicar, tem sim esse tipo de comportamento. Nós não, nós somos... Nós sim, nós não. Nós sim, nós não, não sei. A Folha de São Paulo observou que os candidatos defenderam os padrinhos políticos, candidatos à presidência da República. O site G1 deu detalhes dos 4 blocos do debate e ressaltou as respostas dos candidatos para a pergunta: qual a sua proposta para enfrentar o crescimento das facções criminosas? O Globo manchetou que João Dória e Paulo Scaff, líderes nas pesquisas, evitaram ataques. Segundo a página online do jornal, embora saúde e educação sejam as 2 principais preocupações dos eleitores paulistas, segundo pesquisa Datafolha divulgada em abril, os concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes usaram parte do debate para defender propostas distantes do dia a dia. Ao longo de 2 horas de programa, houve debates sobre a navegação do Rio Tietê, a criação de um CSI paulista na Polícia Civil e o incentivo ao e-games, campeonatos de videogames. A versão digital da revista Exame apontou que a disputa nacional contaminou o debate da Rede TV para o governo de São Paulo e que, em diversos momentos, os temas do Estado foram coadjuvantes diante das discussões e troca de acusações entre os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Para a revista, durante pouco mais de 2 horas, João Dória e Luiz Marinho protagonizaram os confrontos mais duros. O site da revista Veja indicou que João Dória foi menos visado, mas ainda alvo de ataques do PT e do PSOL. O zootecnista Felipe Pisciani, filho do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, foi solto hoje pela manhã, de acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele estava preso havia 10 meses por conta de um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Felipe Pisciani é suspeito de lavar dinheiro da organização criminosa chefiada pelo ex-governador do estado, Sérgio Cabral. O juiz Marcelo Bretas decidiu revogar a prisão preventiva, apesar de um parecer contrário do Ministério Público Federal. Bretas alegou que não havia elementos que justificassem a prisão de Felipe. O Ministério da Segurança Pública divulgou o balanço final da Operação Cronos, realizada ontem em todo o país, para cumprir mandados de prisão, principalmente contra suspeitos de homicídios e feminicídios. 2.627 pessoas foram presas e 341 adolescentes apreendidos. 7.800 policiais participaram da operação, que ainda apreendeu 146 armas de fogo e quase 400 quilos de drogas, como crack, maconha e cocaína. A ação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil.
O presidente Michel Temer anunciou uma missão médico-humanitária para atender os venezuelanos em Roraima. Hoje, os moradores de Pacaraima, a principal porta de entrada para os imigrantes da Venezuela, fizeram um protesto para pedir o fechamento da fronteira. Os manifestantes interditaram a BR-174 e cobraram do governo federal o maior controle da entrada de venezuelanos no município. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o patrulhamento, onde o grupo ficou concentrado. O ato aconteceu 2 dias depois que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, visitou a cidade. Para tentar amenizar a crise humanitária com a entrada desenfreada de venezuelanos em Roraima, o presidente Michel Temer anunciou o envio de 36 médicos que vão se dividir entre Boa Vista, capital do estado, e a cidade de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. Os profissionais vão fazer um mutirão em 9 abrigos. Em Pacaraima, o foco será a vacinação dos imigrantes que chegam ao país. Temer também reafirmou que as medidas tomadas pelo governo vão garantir atendimento não apenas para os venezuelanos, mas também para os brasileiros que moram nas cidades afetadas. Segundo dados do governo brasileiro, 127 mil venezuelanos já entraram no país, mas 60% deles usaram o Brasil como passagem e seguiram para países vizinhos. Durante o discurso do anúncio do mutirão da saúde, o presidente Temer voltou a dizer que não há a mínima possibilidade de fechar a fronteira. Há uma outra sugestão até pleiteada judicialmente, no sentido de fechar as nossas fronteiras. E eu, desde o primeiro momento, disse que era incogitável e inegociável esta matéria. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Um policial militar morreu hoje após ser baleado numa ação na comunidade Buraco da Cobra, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Só neste ano, 65 PMs morreram no estado. O cabo Guilherme da Costa Penetra tinha 32 anos e estava na PM desde 2011. Ele chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. O cabo deixa um filho de 8 anos. Ainda no Rio de Janeiro, moradores da comunidade Dona Marta, na Zona Sul, acordaram com o barulho dos tiros por volta das 7 da manhã. A polícia informou que houve confronto entre PMs e bandidos durante um patrulhamento de rotina nas ruas da comunidade. Não houve feridos e nem presos. Um avião bimotor prefixo PR-VCV foi encontrado em chamas numa fazenda próxima a Barretos, no interior de São Paulo. Funcionários do local ouviram um estrondo de madrugada e horas depois viram a fumaça. Os bombeiros foram chamados. Segundo a polícia, a suspeita é de que o piloto tentou tocar o solo numa emergência sem acionar o trem de pouso e que depois ateou fogo ao avião. Ainda de acordo com a polícia, a aeronave poderia estar carregando algo ilícito. Em Ubiratã, no Paraná, a polícia apreendeu 2 toneladas de maconha. O caminhão foi parado em uma rodovia federal e os policiais resolveram fazer uma vistoria após desconfiar do nervosismo do motorista. A droga estava escondida embaixo de sacos de cebola. O motorista foi preso em flagrante. Ele disse que saiu da cidade de Foz do Iguaçu e entregaria a droga em São Paulo. Esta foi a 3ª maior apreensão de maconha feita no Paraná neste ano. A Agência Nacional de Petróleo interditou a refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. De acordo com a ANP, a medida cautelar foi tomada para garantir a segurança operacional e evitar novos acidentes como o que ocorreu na última segunda-feira. Para o retorno das atividades da Replan, a Petrobras deverá encaminhar à agência documentos e informações que comprovem as condições adequadas. O acidente do dia 20 afetou 3 unidades da refinaria. Não houve feridos. 15 pessoas morreram em um acidente com um ônibus na Bulgária. O veículo que levava turistas despencou de um morro de 20 metros perto da capital Sofia. Os passageiros iam passar o fim de semana em um resort. 27 pessoas foram resgatadas com vida e levadas a hospitais. Ainda não se sabe o que causou o capotamento. O furacão Lane foi rebaixado a tempestade tropical, mas ainda causa estragos no Havaí. As chuvas e os ventos de 130 km por hora causaram alagamentos, deslizamentos de terra, fecharam escolas e fizeram com que a população fosse alertada a não sair de casa. O presidente americano Donald Trump declarou estado de emergência na ilha.
A tempestade deve continuar pelo menos até amanhã. A viagem de 2 dias do Papa Francisco à Irlanda teve um tema principal: o escândalo de abusos sexuais dentro das igrejas no país. O pontífice se reuniu hoje com vítimas e reconheceu o fracasso em enfrentar os crimes. Em Dublin, o Papa Francisco foi recebido por milhares de fiéis e também por manifestantes. Os sapatos de crianças com fitas pretas representavam a pedofilia. No discurso, ao lado do primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, Francisco reconheceu que há um escândalo de pedofilia na Igreja Católica no país e admitiu que os religiosos não souberam enfrentar o tema. O fracasso das autoridades eclesiásticas em lidar adequadamente com esses crimes repugnantes provocou indignação e continua sendo fonte de dor e vergonha para a comunidade católica. Mais tarde, o porta-voz do Vaticano confirmou que o líder católico se encontrou com 8 vítimas de abusos sexuais por 1h30. Francisco ainda visitou um centro de acolhimento de pessoas sem teto. Pelo menos 19 pessoas morreram em um incêndio num hotel em Harbin, no nordeste da China. O fogo começou no 4º andar. 30 carros do Corpo de Bombeiros e mais de 100 homens trabalharam para conter as chamas. Quando as equipes chegaram, 16 pessoas já estavam mortas. 18 vítimas foram levadas ao hospital. As causas do incêndio ainda são investigadas. 137 imigrantes desembarcaram hoje na Itália depois de esperarem 9 dias atracados em um barco no porto de Catânia. Eles não podiam entrar no continente europeu porque nenhum país queria acolher o grupo. A Igreja Católica Italiana, a Albânia e a Irlanda aceitaram hoje receber os imigrantes. Cristiano Ronaldo jogou pela primeira vez no Italiano diante de sua torcida. Mas não foi desta vez que o torcedor da Velha Senhora comemorou um gol do Gajo. Após o rebate de Wallace, Pjanic bateu de primeira e abriu o placar. Antes de entrar, a bola desviou no zagueiro. CR7 pressionou demais durante toda a partida. Nesse lance, Stracocha teve que se esticar para afastar o perigo. João Cancelo cruzou rasteiro, mas Cristiano Ronaldo não conseguiu completar. A bola sobrou para Mário Mandzukic, que fechou o placar. Juventus 2, Lazio 0. Napoli e Milan se enfrentaram em uma partida de 5 gols. A vitória foi napolitana com direito à virada. Bonaventura abriu o placar para os milaneses. E Calabria ampliou. Zielinski cortou para o meio da área e bateu rasteiro. Pouco depois, aproveitou o rebote e chutou de primeira para balançar a rede. O desempate veio no final da partida, cruzamento na área e Mertens, sozinho, fez o gol da vitória. Santos e Bahia abriram a 21ª rodada do Brasileirão e o nome da partida foi o de Derlis Gonçalves, que levantou a torcida com um gol e uma assistência. Dodô cobrou na área tricolor, mas a zaga afastou. Na sobra, o meio paraguaio Derlis Gonçalves dominou e bateu de trivela. Golaço! O segundo gol santista saiu neste contra-ataque. Gonçalves lançou à frente de Gabriel. O atacante carregou até a área e chutou na saída do goleiro. Santos 2, Bahia 0. Um alívio para a torcida santista que sofre com a má campanha do Peixe neste Brasileirão. E outros 4 jogos encerram o sábado de Campeonato Brasileiro. Às 7 horas, o Atlético Paranaense bateu o Grêmio dentro de casa por 2-1. Corinthians e Paraná também jogaram no mesmo horário. Vitória do Alvinegro Paulista por 1-0. Às 9 horas começaram os jogos entre Cruzeiro e Fluminense e Botafogo contra Sport. Os jogos estão em andamento. Temporal causou destruição em várias cidades do Centro-Sul. Vamos falar da previsão do tempo. A Gabriela de França tem as informações.
Olá, boa noite. O vendaval, a chuvarada e o granizo foram causados pela frente fria que passou primeiro pelo sul do Brasil. A gente vai ver imagens aí do interior gaúcho, onde o temporal aí fez com que várias casas ficassem destelhadas. Olha só quanto granizo. Em Santa Catarina, em São Joaquim, esse pinheiro caiu sobre o teto de uma casa. Por sorte, ninguém estava no local no momento do incidente. E as câmeras registraram o momento exato que um raio atingiu essa casa em Fraiburgo. Lá em Toledo, no Paraná, mais chuva, com vendaval e também granizo. Em Turvo, o prefeito decretou situação de calamidade pública depois dessa chuvarada toda aí. No Mato Grosso do Sul, o vento forte fez com que parte aí da estrutura desse pedágio caísse, né? Olha só, em Carapó. Em São Paulo, a chuva veio ainda de madrugada e no litoral, em Santos, os ventos passaram de 90 km por hora e também causou aí destruição. Bom, amanhã em São Paulo, essa frente fria se afasta e dá lugar ao ar polar. Por isso, amanhã o tempo fica firme em todo o estado de São Paulo, só nessa faixa leste aqui que pega o litoral e a capital paulista que pode ter uma chuva fraca, mas aí as temperaturas vão despencar. Em compensação, a frente fria agora ganha força no Rio de Janeiro, Espírito Santo e na maior parte de Minas Gerais. Em toda essa área aqui mais escura, é esperado aí bastante chuva, com raios, ventania e, mais uma vez, granizo. Na capital fluminense, a gente vai ver aí que os cariocas terão um domingo aí de muita chuva, raios e atenção para o mar, que vai estar bastante agitado, a temperatura cai um pouquinho. Na capital paulista, despenca a temperatura, muito frio durante essa madrugada, mínima de 13 graus, não passa dos 17, mais frio ainda na segunda-feira. Agora, em Porto Alegre, domingo congelante. Olha só, a temperatura fica entre 3 e 16 graus, mais frio ainda na segunda-feira e tem chance de geada. E vai ser assim amanhã em todo o sul do Brasil, nos 3 estados, a gente vai ter aí um domingo com geada, temperaturas muito baixas em alguns locais, aí nas regiões de serra, as temperaturas podem ficar abaixo de 0 grau e aí com frio e umidade, tem chance aí de nevar em alguns locais. No restante do Brasil, sol e calor em todo o Nordeste. O calor também predomina aqui no Norte, mas as pancadas de chuva continuam aí por toda a região. E esse ar polar lá do sul do Brasil vai avançar e chegar até mesmo em áreas ali de Rondônia e do Acre. Na capital Rio Branco, muito frio. A mínima por lá amanhã é de apenas 15 graus. Olha só, muito frio aí para o pessoal do Norte. Em Campo Grande, mínima de 9 graus. Frio também durante a madrugada, mas depois esquenta. Agora quente mesmo, muito sol lá em Palmas, olha só, 36 graus de máxima. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Segunda-feira eu volto com mais informações do tempo. Até lá, tchau, tchau. Um encontro para discutir inovação e tecnologia. Empreendedores brasileiros e franceses do setor digital participaram de um evento na capital paulista, que, aliás, é considerada pelo governo da França um polo promissor para o desenvolvimento de startups. A manhã de sábado foi especial para este grupo de empresários. Este evento aqui foi organizado por uma comunidade que conecta empreendedores brasileiros e franceses. A intenção por aqui é promover uma troca de experiências e até mesmo futuras parcerias entre eles, já que França e Brasil têm uma ótima relação quando o assunto é inovação e tecnologia. Existe uma parceria muito forte entre a França e o Brasil, mas especificamente entre as empresas francesas e as empresas brasileiras. Nós temos aqui em São Paulo, também além das fronteiras de São Paulo, muitas empresas do setor digital que investem aqui no Brasil, muito bem sucedidas. Na capital paulista existem cerca de 70 startups do setor digital, que foram fundadas ou que são administradas por franceses. Essas empresas atuam em diversos segmentos do mercado. O Eloy é francês e vive há 10 anos por aqui. Ele é um dos empreendedores que resolveu apostar no mercado brasileiro e abriu uma agência de turismo online. Atualmente, uma das maiores do país. Além disso, ele ajudou a unir essa comunidade de empresários que cresce cada vez mais. Quando eu comecei, a gente era muito poucos empreendedores franceses aqui no Brasil e a gente começou a fazer jantares. No início, 5, 6 pessoas, e isso me ajudou muito. Você chega no outro país, você não tem network, muito pouco. O ministro francês do setor digital também prestigiou o encontro, discursou para os empresários e destacou que empreendedores brasileiros serão bem-vindos no mercado da França.
Eu disse hoje aos brasileiros, venham inovar na França e nós iremos inovar no Brasil. E faremos esse pacto de equilíbrio entre nós para termos ainda mais inovação em comum. Morreu hoje o senador americano John McCain, aos 81 anos, um político respeitadíssimo, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Ele lutava contra um câncer no cérebro, divulgado no ano passado. Ontem, a família dele já havia anunciado que o republicano não seguiria o tratamento. McCain se formou na Marinha Americana, lutou na Guerra do Vietnã e foi prisioneiro de guerra por 5 anos. Ele foi considerado um herói de guerra nos Estados Unidos. Entrou para a vida política na década de 70 e se tornou um dos nomes mais importantes do Partido Republicano. Ele chegou a disputar a presidência em 2008, quando foi derrotado por Barack Obama. McCain continuou ativo até o fim do ano passado e nos últimos meses vinha fazendo duras críticas ao atual presidente americano Donald Trump, seu companheiro de partido. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você, um bom domingo também. E você fica agora com Operação de Risco. Uma boa noite.